Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk disseram: inteligência artificial é o maior risco existencial, pode se transformar no maior risco existencial com que a gente convive. Kai-Fu Lee, de outro lado, diz: não tem nada disso, é um alarmismo. E aí, pensando nessas frases e no universo do cinema, assim, o que vem à tua cabeça, né, nessa provocação? Eu acho que qualquer um que goste de inteligência artificial e que pense sobre essas questões, a primeira ideia que vem quando a gente ouve falar em risco existencial e inteligência artificial é sempre o Exterminador do Futuro, ou pelo menos é talvez a minha primeira memória desse tema ter aparecido. Porque afinal ele dizia I'll be back, e Pois aí é. volta e volta e volta, nem que seja na memória. E o futuro tá sempre na nossa frente, né? Então a chance dele voltar aí e tal é sempre complicada. Mas o Exterminador do Futuro é um excelente exemplo desse tipo de tema, porque qual é a premissa básica do primeiro? Porque depois eles começaram a se perder, fazendo um monte de continuação, série, jogo e tal, aí fica um pouco mais difícil de acompanhar. Mas a premissa básica foi criado um sistema de proteção, um sistema de defesa, e esse sistema de defesa ganhou consciência de alguma maneira e resolveu iniciar uma guerra nuclear porque ele não queria ser desativado. Sim. E a partir disso, depois ele ainda ele ainda colocou um monte de robô na rua para acabar com a humanidade. Então eu acho que é um exemplo clássico do risco existencial, pelo menos é o que sempre me ocorre. Parecido com ele, mas com algumas diferenças, a gente tem o Age of Ultron, já entrando agora, né, no universo cinematográfico da Marvel, falando de super-heróis. No Avengers, a Era de Ultron, a gente tem basicamente a mesma estrutura. O Tony Stark, depois da invasão dos Chitauri a Nova York e tal, fica com medo e resolve criar um sistema de defesa que acaba se voltando contra a humanidade. Porque primeiro ele identifica que os Avengers são um risco à humanidade, porque desde que eles apareceram, um monte de coisas muito ruins começaram a acontecer no mundo, e depois ele chega à conclusão de que a própria humanidade pode ser um risco para o planeta. Então, nessa de criar um sistema de proteção com capacidade de entendimento e tal, ele cria esse monstro. E aí eu queria entender um pouco mais como é que o próprio direito visualiza isso, porque assim, não é uma pessoa, né? A gente consegue responsabilizar a máquina, como é que esse rolê se dá? Aí assim, ainda, você estava falando dos filmes, tô pensando aqui ainda mais pra trás, você tem o classicão 2001, Odisseia no Espaço, né? Verdade. Que talvez tenha sido o primeiro momento. E uma coisa que é interessante é que nesses exemplos, quer dizer, o risco existencial, antes disso, parêntese, risco existencial. Risco existencial é o risco de um evento cataclísmico qualquer que possa dar cabo da humanidade, do planeta, né? Risco à existência. Fecha parênteses. Então, assim, esses filmes todos, a dimensão do risco existencial é diferente, né? Então, no Terminator, a ideia primeiro era as máquinas assumirem o controle, então não necessariamente o extermínio da humanidade, a guerra vem porque a humanidade reage, né? Já no Ultron a coisa já é mais complicada, quer dizer, a humanidade é identificada como a ameaça mesmo. Então até a ideia do que seja realmente o risco existencial é uma ideia que ainda está em construção. Eu, nas minhas elucubrações aí sobre direito e IA e tal, ainda penso que há uma manifestação mais sutil desse negócio do risco existencial, que é você deixar de exercer as suas escolhas autônomas. Porque aí a gente existiria, no sentido literal da palavra, você não está morto, exterminado, mas é meio que um autômato, né? E aí eu me lembro aquele do Johnny Depp. Transcendence. Transcendence. Eu tava pensando nele também. Pra quem não lembra, Transcendence inclusive é um filme muito legal porque ele trata de várias dimensões da inteligência artificial e as várias maneiras de você enxergar a inteligência artificial. A premissa do filme o Johnny Depp é um cientista que está investigando como a inteligência artificial pode ajudar a melhorar a vida da humanidade. Desde descobrir a cura do câncer, resolver guerras, todo tipo de coisa. Ele acaba sendo morto por terroristas que são contrários a essa dinâmica e a partir
do projeto que ele vinha desenvolvendo em inteligência artificial, ele meio que vira uma grande máquina que consegue controlar as pessoas, consegue fazer... Ele cria umas nanopartículas que são transmitidas pelo ar e pela água, e a partir disso as pessoas viram parte do mainframe dele. Então é um filme que leva toda essa discussão do risco existencial ao extremo, né? Então eu gosto bastante e entra muito nessa questão da sua própria capacidade de escolha, né? Porque se você nem sabe que inspirou a partícula que vai te agregar ao mainframe... E assim, nas coisas mais vulgares, mais rotineiras, né, da vida comum, quando você passa a take for granted, né, a aceitar sempre a sugestão que a Netflix te faz do que você assista, a sugestão que a Amazon te faz do que você deve comprar também, ou do Facebook, olha, seus amigos frequentam tal lugar, fazem isso, acaba que aquilo que na teoria dos direitos humanos e tal caracteriza a dignidade da pessoa, que é o exercício das escolhas autônomas, vai se diluindo, né? E no caso de IA, tem uns elementos que agravam esse problema, que é o seguinte: é uma tecnologia muito sedutora, né? E a qual a gente adere com a alma e fecha o coração a gargalhar, eu quero mais, me dê mais, né? E aí isto me leva à sua pergunta sobre como é que o direito pode entrar nisso, e aí acho que o direito vai ter um papel muito importante no campo da regulação. Espera, um minuto. Mas o que é regulação para quem não é do direito, assim, em, sei lá, duas frases? Momento legenda, né? O direito parte da ideia, o direito pretende ser alguma coisa que regula as relações sociais, por isso regulação, né? E aí essa expressão no direito vai compreender toda norma que discipline as relações sociais, desde as leis, no sentido formal, que o Congresso Nacional aprova, as coisas que as agências reguladoras decidem, decretos do chefe do Poder Executivo, toda essa produção que enuncia um comando genérico, abstrato de conduta para reger como as relações sociais acontecem, é regulação. Então, nerds de todo o Brasil, regulação é basicamente o estabelecimento das regras do jogo. É aquilo que você precisa dar uma consultada antes de poder botar aí o seu War. War já ninguém mais joga War, né? Mas no meu caso, Mansions of Madness, Imperial Assault, abriu um RPG e tal, tem que dar uma olhada nas regras do jogo. E as regras do jogo são, no direito, a regulação. Né? Quando o Facebook vai lá e diz, olha, clica aqui pra ver como é que você ficaria se você tivesse uma cara de leopardo. E todo mundo acha aquilo divertidíssimo. Eu quero ser um leopardo. Aí faz rapidinho, manda pra todo mundo. E aí com isso você está franqueando acessos à sua identificação facial, etc, etc. Então as pessoas não conseguem perceber, né, como a IA vai entrando no seu universo e possa impactar na sua existência, na sua persona. O Yuval Harari, né, que é o que escreveu Sapiens, Homo Deus e agora 21 lições para o século XXI, ele usa uma expressão interessante, ele fala da possibilidade do hackeamento humano, que é a IA, ela é capaz de acompanhar reações e comportamentos que para nós são mínimos, são quase imperceptíveis. Né? Então, quando a Nádia assiste um filme nerd, o coração dela bate 2 ou 3 mais vezes por minuto, porque ela curte muito isso, então ela fica empolgada, a pupila dela dilata, ou não sei mais o que. Tudo isso são reações que ela não percebe, a única coisa que ela percebe ao final é que ela gostou ou não gostou. Mulher Maravilha nem tanto, né? O primeiro sim, o segundo não tanto. Muito bem, então o Yuval falava de hackeamento nesse sentido, quer dizer, você vai poder ter mecanismos de inteligência artificial avaliando esse tipo de reação que para nós mesmos seria imperceptível. É como aquele moço do Lie to Me, só que elevado à enésima potência. Isso. Ali era ele observando, né? A sobrancelha subiu, franziu o senho, isso significa que está mentindo. A IA vai poder ver se a sobrancelha subiu meio milímetro, né? Então, voltando ao tema do papel do direito. O papel do direito vai entrar no campo da regulação. E aí é interessante porque tanto ele tem que disciplinar as empresas, quanto ele tem que disciplinar as pessoas. Né? É uma situação atípica.
Porque, volto a dizer, as pessoas querem mais, né? Tudo aquilo que te facilite. Olha, um aplicativo que vai te dizer que está na hora de você beber água. Eu quero, porque eu esqueço de beber água é importante para minha saúde e tal. Tá bom, só que aí esse aplicativo sabe exatamente o que você consome, porque ele tanto registra beber água, quanto beber vinho, beber chá, beber café. Então ele sabe exatamente o que você consome aí, portanto ele sabe que você está ansioso, não está dormindo bem, porque você tomou 10 xícaras de café no dia, etc, etc. Então tem que regular as empresas e tem que regular as pessoas, né? E tem uma última dimensão que também é importante, que é o seguinte: dificilmente você vai conseguir ter um sistema regulatório minimamente eficiente em matéria de IA só no plano do governo. Porque o governo não entende disso e não entenderá. E IA vai se manifestar, os usos potenciais de IA vão se manifestar de formas diferentes em vários segmentos, né? E mesmo os usos de IA vão envolver essa circunstância da transnacionalização das empresas, né? Então, como você regula o uso de achados de IA que foram constituídos no Centro de Processamento de Dados em Nova Delhi, sei lá onde, né? Agora, para fazer tudo isso, o direito vai ter que se aproximar desse universo, né? Com certeza. Não pode ficar de fora, dizendo, não, isso é coisa dos tech, eu sou de humanas, meu barato é outro. É engraçado, você estava falando que o governo vai precisar regular as empresas e as pessoas, e eu acho que o grande desafio nesse momento é que as pessoas não identificam que existe um mecanismo de IA por trás do seu aplicativo favorito, da rede social, do que seja. No outro dia eu estava vendo uma discussão no Twitter que eram criadores de conteúdo, que são pessoas de cor, ou que são pessoas de orientação LGBT e tal, que são parte desse grupo, dizendo, não adianta só você querer ser antirracista se você não interage com a produção de conteúdo de pessoas diversas, porque se você não interage com a produção de conteúdo dessas outras pessoas, o que você está dizendo para o algoritmo é que elas não interessam para você, e aí você nunca vai ter acesso. E aí era um passo a passo de como você consegue aumentar o seu acesso a esse tipo de conteúdo. Então eles diziam, você precisa curtir, comentar e compartilhar posts desse tipo de criador de conteúdo para você ter isso cada vez mais direcionado para você. E aí para mim foi um exemplo claro das pessoas tentando, da sua própria maneira, meio que regular o algoritmo, ou pelo menos usar o algoritmo em seu favor, dizendo, olha, o algoritmo funciona assim, ele existe. E você não tem ciência disso, mas se você quer combater ele, você precisa ter uma postura ativa. Não basta você simplesmente aceitar o que o algoritmo te entrega. E esse eu acho que é um dos grandes desafios também. Acho que é as pessoas entenderem que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando do Ultron, né? Um robô físico que você consegue ver e enfrentar e cair na porrada, e chamar o Tony Stark e resolver. Você está falando de coisas que estão na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem feriado, não tem nada, eles estão aí. Né? Aí, dois comentários sobre aí a sua intervenção, né? Um no outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma palestra assim, olha só, você que é da área do direito, nesse tema em especial tem material riquíssimo do YouTube, de boas instituições, do Alan Turing Institute, de Stanford, tem que assistir, cara, tá lá à sua disposição, fecha parênteses. Né? Mas estava assistindo um vídeo desse e aí tinha uma pessoa que dizia assim, olha, o que há na IA que é diferente? Nós já tivemos várias evoluções tecnológicas, a internet foi uma tremendíssima evolução tecnológica, telecom, né? O que existe na IA que é tão diferente? E aí dizia ela, olha, tem dois fatores pelo menos distinguem a IA muito desses movimentos anteriores. Primeiro é a complexidade, a gente tem muita dificuldade de compreender o que seja, né, e todo o potencial de IA, e portanto de identificar, como você disse, né? Estou interagindo com o mecanismo de IA e nem sei disso. Então, o primeiro elemento de dificuldade é a complexidade, e o segundo é a ubiquidade, quer dizer, está em todo lugar. E vai ficar pior quando vier a internet das coisas, né? Então, assim, isto gera uma amplitude na incidência do tema de IA que a gente não consegue nem entender muito bem, né?
O segundo comentário que eu queria fazer era o seguinte, e isso justifica até a nossa conversa e o link com a filmatografia, as séries e tal. Durante muito tempo, a principal inspiração para impulsionar até os pesquisadores e tal, era a ficção científica, né? E para mover a nossa própria curiosidade em relação a essas coisas era a ficção científica. E aí é curioso que, se você for pensar direitinho, várias coisas que na década de 60 eram ficção científica, hoje são coisas da rotina, né? O FaceTime, essas coisas. No passado era coisa de ficção científica. Falar com a coisa e a coisa resolver ou responder. Então, assim, esse é um segmento que ainda vai ser muito importante. Então, quando você tem um filme feito Transcendence, que, olha, caramba, a nanotecnologia pode ser difundida na água e, portanto, entrar nas pessoas e permitir uma rede. A gente fica, é coisa de filme. Não, mas pode ser que seja coisa da realidade daqui a um espaço relativamente curto de tempo. Quem que teve a ideia desse filme, gente? Fica dando ideia pros outros. E aí, assim, é bacana que a gente permita, assim, em alguma medida, dê asas à imaginação, quando a gente pensa nesse lance do risco existencial, né? Quer dizer, a ficção científica não é ficção agora, mas ela pode ser realidade depois. E aí esse exercício ficcional é que vai inspirar a gente no direito a tentar disciplinar, e se não disciplinar no sentido de não pode fazer, porque aí também não pode atravancar o desenvolvimento e tal, mas pelo menos disciplinar no sentido de que a gente saiba, de que seja mais transparente, que seja mais compreensível, que as pessoas, quando estiverem interagindo com o IA, saibam isto, né? Por exemplo, tem uma grande discussão quando você interage com o IA via WhatsApp, com chatbots, né? Se deve ou não deve ser obrigatório que se diga, olha, você está interagindo com um chatbot, né? Porque cada vez mais, especialmente no WhatsApp, cara. No outro dia mesmo fiz uma postagem no Instagram dizendo isso. As grandes empresas, no Brasil, não é uma coisa fantástica nos Estados Unidos, não. As grandes empresas no Brasil, no período da pandemia, desenvolveram chatbots para recepcionar os pedidos de compra no WhatsApp. Então você pediu a sua Coca-Cola, o seu biscoito na loja americana, há um chatbot, há um mecanismo de inteligência artificial e nem sabia disso, né? Então já há, por exemplo, esse tipo de discussão, dentro da linha de pelo menos seja transparente. Ok, é bom, muita gente quer, é muito útil, mas eu preciso saber, né? Então acho que esse é um tema bacana. Você estava falando sobre a capacidade de manifestação de vontade e tal, e aí um filme que me ocorreu, porque é um filme que eu gosto muito e tal, e aí já não é nem ficção científica propriamente dito, mas um Wall-E, a gente tem toda uma parte em que fica claro que a humanidade está ali escravizada pelas máquinas, a partir da facilidade que é você ter acesso a tudo que você quer, só aperta um botão, vem o refrigerante, vem a comida, vem o não sei o que, e você não precisa fazer mais nada. E é legal porque a representação que eles fazem a gente virou uns bebezões, né? Tá todo mundo muito gordo e aí não consegue se movimentar sozinho e tal, tá super dependente. E é justamente isso, eles não estão cientes de que eles estão sendo escravizados. Acham bacana, né? Porque eles acham legal. Mó conforto. Ai, quero trocar meu cabelo. Aperta um botão, vem um robô, mexe o cabelo todo e tal, e você não faz esforço nenhum. E isso é um dos grandes problemas, né, da inteligência artificial, no quanto ela facilita a vida e ao mesmo tempo tira a sua capacidade de escolha. Então, fechando, quer dizer, acho que o primeiro desafio para o direito, como a gente já conversou, vai ser a regulação. E aí, com isso, a gente conclui nosso primeiro episódio dessa série e encontra você no próximo episódio, onde a gente vai conversar sobre mecanismos de inteligência artificial que querem ser humanos. Vai pensando aí nos filmes que essa ideia aparece para você. Nádia? Queria agradecer pela iniciativa da gente fazer esse nosso encontro, e eu espero vocês na próxima. É isso, que a força esteja com vocês sempre.